Olá, boa noite. Tudo bem? Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma palavra. Engraçado, né? Eu não sou pregadora, mas eu senti desejo de compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração desde alguns dias. E eu estou fazendo algumas leituras e Deus colocou algo bem legal ao meu coração e eu quero dividir isso com vocês, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a vida de um jovem destemido, um jovem corajoso, um jovem disposto. É o jovem Josué. Josué, o seu nome já é um nome que em hebraico ele significa Jesus, né? E o significado dele é Jeová é salvação ou Salvador. É a forma hebraica do nome Jesus. Josué, ele foi mencionado na Bíblia pela primeira vez em Êxodo 17, do 9 ao 10, que ele diz assim: Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Interessante que Josué ele é mencionado pela primeira vez na Bíblia, já sendo designado a ser comandante de uma luta, né? Interessante isso, Josué era jovem. Com certeza, para Moisés escolhê-lo, ele estava sendo observado, não é verdade? E por essa observação, Moisés escolheu aquele jovem para estar à frente da batalha. E é engraçado isso, porque é interessante isso, porque algo Josué tinha de diferente, com certeza. E o que nós vamos ver nessa noite é justamente sobre essas coisas diferentes que Josué tinha, né? A vida de um servo em construção, não, a vida de um servo e a construção de um líder escolhido por Deus. Esse foi o título que eu senti no coração de colocar, né? A vida de um servo e a construção de um líder escolhido por Deus. E nós vamos ver algumas coisas que fez com que Josué chegasse a ser um líder, ao seu sucessor de Moisés. Antes disso, ele teve algumas etapas na sua vida, é o qual nós vamos olhar, né, e ver hoje. A primeira foi que Josué, ele aprendeu. Por que ele aprendeu? Porque ele era um assistente direto de Moisés. É como se fosse um assistente direto de Moisés. Como que nós sabemos isso? Lá em Êxodo 24, no versículo 9, diz assim: E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel debaixo do qual havia como uma pavimentação de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade. Interessante é que Deus, aí no versículo 11 diz assim, porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram o Deus e comeram e beberam. Interessante que Josué estava no meio, né, desses 70. Provavelmente ele estava ali. Como assim que eu posso saber disso? Né? Lá no versículo 13, fala assim, e levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus. E disse aos anciãos, esperai-nos aqui, até que voltemos para vós. Arão, ficarão convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. Tá vendo? Então Josué estava ali, junto com eles.
Olha o privilégio, né, de poder ver a glória de Deus naquele lugar, junto com 70 anciões. E isso é muito interessante. Então subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e o 7º dia chamou Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos dos reis. E Moisés entrou no meio da nuvem. Depois disso, subiu ao monte, e lá permaneceu por 40 dias e 40 noites. E Josué estava ali, no cantinho, aguardando Josué descer, sair daquela nuvem, né? Josué, então, ele acompanhou Moisés parte do caminho ao Monte Sinai, porém não entrou na nuvem. Ele estava sempre perto. Então, o primeiro tópico que a gente viu que ele aprendeu, por quê? Porque ele era um assistente, ele estava sempre junto, fazendo aquilo que Moisés achava necessário, e ele estava ali disposto, né? A segunda tópico que a gente observou é justamente que Josué, ele era observador e era sempre obediente. E eu até escrevi assim, ó, ser talentoso é sempre entender a necessidade de treinamento espiritual, né? Ele não se gabava por ter talento, mas ele entendia que ele precisava de um treinamento espiritual, por isso que ele estava ali do lado de Moisés, né? E quantas vezes eu, ser humano, nós queremos pular etapas, né? Achamos que a gente sabe demais, a gente não precisa de treinamento, a gente não precisa aprender. E Josué estava ali disposto a aprender com Moisés. Ele estava ali disposto a obedecer, observar o que Moisés fazia, como ele fazia, e tudo que Moisés falava, ele fazia. Ele sempre estava ali disposto, né? Como? Ele liderou os ataques. Moisés falou para ele liderar os ataques, ele liderou. Ele foi um daqueles espiões que foi espiar a Terra Prometida. Olha só, estava sempre sendo obediente, né? Ele estava sempre disposto, conseguia ver o que muitos não conseguiam. Né? Enquanto os outros rapazes que foram ver a Terra Prometida chegou todo assustado e falou um monte de coisas que até aterrorizou o povo, Josué e Caleb não. Eles viram a glória de Deus, eles viram o poder que Deus poderia fazer para que eles chegassem à Terra Prometida. Eles não viram os gigantes, eles não viram os problemas, eles viram a solução. Então, Josué ele conseguia ver coisas que outras pessoas não conseguiam. Né? O terceiro tópico é que Josué ele entendeu os propósitos porque ele era um servo fiel. Em Êxodo 24:13 comprova isso. Ó. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus, seu servidor. Interessante, né? Como que ele era fiel a Moisés, muito fiel, ele estava sempre do lado. Em Êxodo 32 ainda, vou passar aqui, 32, versículo 17. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. Ele estava ali sempre junto, ele estava ali sempre ao lado, né? E é interessante isso. Lá em Josué também, diz assim, ó, esse sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Tá vendo? Então ele era um servo, O que é ser servo? É servir. Ele servia a Moisés, ele servia a Deus, ele estava ali disposto a obedecer, ele estava ali entendendo o seu papel, que era ser servo do seu líder. Né? E o seu líder observava a sua submissão, a sua capacidade de fazer aquilo que ele designava. E é interessante isso, né? Porque Deus às vezes quer nos usar, mas a gente
quer ultrapassar a vontade de Deus, a gente quer fazer as coisas do jeito que a gente quer, a gente se acha autossuficiente, a gente se acha que sabe demais, que sabe mais que o pastor, mais que o seu patrão, mais que a sua mãe, mais que seu pai, mais que seus amigos. E aí a bênção se atrasa. Sabe por quê? Porque você não está sendo servo, porque você não está entendendo que primeiro, antes de você subir, você tem que descer. Antes de você ser líder, você tem que ser servo. Né? E é isso que Deus ele quer da gente hoje, que a gente esteja junto com os nossos líderes, com os nossos pastores, com as pessoas que estão ali à linha de frente, com os nossos patrões. Isso não serve só para a igreja, isso serve para todas as áreas, tanto profissional como familiar. Existe uma etapa, e a etapa primeiro, entender. Vamos entender o que Deus quer na nossa vida. Quando a gente entende o que Deus quer da nossa vida, então a gente começa a ver o agir de Deus, porque a gente está entendendo. Se a gente entende, a gente faz. Agora, se a gente acha que não precisa entender nada, que a gente tem que fazer da forma que a gente quer, a gente só vai atrasando a bênção. Quantas vezes a gente quebra a cara por tentar agir com as nossas próprias cabeças, com as nossas próprias pernas, a palavra de Deus diz assim, que os pensamentos de Deus, eles são bem maiores do que os nossos próprios pensamentos. Eu amo esse versículo, porque esse versículo ele ensina demais essa passagem, acho que é Isaías 53, fala assim, que é bem mais alto. Eu vou ver se eu acho aqui para vocês. Olha que coisa mais linda que é essa parte. É Isaías 55, a partir do versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Tá vendo? Então, muitas vezes a gente pensa algo para a nossa vida, mas o Senhor, Ele quer muito mais, Ele quer muito melhor do que nós mesmos queremos para nossas vidas. E às vezes falta-nos submissão, falta querer entender que Deus, Ele quer te usar, mas no momento certo, na hora certa, né? O próximo tópico é que Josué, ele se submeteu e estava sempre ao lado do seu líder Moisés. Lá no Êxodo 30 e no 24, de novo, só confirmando isso para vocês, né? 24, do 13 ao 14, 24. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus. E disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que voltemos para vós. Arão ficarão convosco. Quem tiver algum negócio, se achegará a eles. Olha só, que privilégio estar ao lado daquele que foi escolhido do Senhor para governar um povo rebelde, um povo difícil, mas foi um homem que foi escolhido por Deus para levar o povo à terra prometida. E quem que estava lá do lado dele em todos os momentos? Quem que estava submetendo-se à liderança de Moisés e aprendendo com ele? Quem era? Josué. Josué estava ali. Ele não era muito mencionado, tal, mas todas as palavras, a maioria das vezes que Moisés se referia ao povo, Josué estava ali do lado dele. Então, é estar do lado, é se submeter. Josué estava sendo treinado para ser o sucessor de Moisés. A Bíblia não fala se ele já sabia disso, né? Muitas vezes a gente pode até pensar assim, mas ele sabia, por isso que ele estava ali. A Bíblia não fala se ele sabia, mas ele se dedicou e estava sempre ao lado de Moisés. Tinha a mesma visão, cada decisão, cada problema que Moisés passava, cada erro, cada acerto, cada vitória pode ser vivida junto com Moisés. Nós estamos juntos com quem? Com quem nós estamos juntos? Será que nós estamos tendo a submissão ao nosso pastor, aos nossos patrões, aos nossos pais, aos nossos governantes? Será que nós estamos sendo submissos? Porque é através da submissão
é que a bênção vem. É através de estar junto, ao lado, é que a bênção vem para a sua vida, que Deus vai cumprir na sua vida aquilo que Ele quer. E pode ter certeza que é coisa boa, é coisa maravilhosa. Mas primeiro nós temos que dar os passos corretos na hora certa, tá? Nós tivemos também muitos outros exemplos, eu até lembrei aqui de alguns que eles aprenderam muito por estarem juntos, né? Eu coloquei aqui o Elias e Eliseu, um aprendeu com o outro, os apóstolos de Jesus e Jesus, Timóteo e Paulo. Então nós vemos vários exemplos de pessoas que aprenderam porque estavam juntos, né? Aí eu pergunto, né? Eu até coloquei no Face hoje assim, com quem nós estamos andando, com quem nós estamos aprendendo. Existe aquele ditado, me diga com quem tu andas, que direi quem tu és. E é verdade, né? Os maus amigos, as más companhias, eles acabam corrompendo aquilo que Deus quer para a sua vida. Então, que você e eu, né, nós possamos aprender a andar com aqueles que a gente quer parecer, que a gente possa fazer aquilo que a gente admira nos outros, né? Que nós possamos estar sempre fazendo aquilo que a gente acha legal o outro fazer, né? E assim Deus vai começar a agir nas nossas vidas. E por último, Josué, ele foi um líder forte e corajoso. Interessante, né? Números 27, 23, a palavra diz assim: Números 27. Números 27, 23 diz: E sobre ele impôs as suas mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Deuteronômio também, no 31, 3. O Senhor teu Deus passará diante dele, destruirá estas nações de diante de ti, para que possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem falado. E no 39 também. Isso. E em Josué 1, do 1 ao 9. Interessante é o que Deus falou com Josué depois que de todas as etapas que ele passou, o que foi que aconteceu com Josué? A liderança espiritual é uma habilidade concedida por Deus, né? Aí Josué 1, do 1 ao 9 diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, Deus começa falando que Josué era servo. Interessante isso, né? Ele sempre se referia a Josué como servo. E logo no versículo 2 ele coloca assim, ó, Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então ele já fala para Josué, levanta-te. Então, servo, levanta-te. Aí no terceiro e no quarto ele já dá a direção, né? Que ele fala, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, e o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até a grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Engraçado, né? Ele falou de posses aqui, posses para Josué, aquele menino que antes, outrora, era um jovem destemido, era um jovem que estava sempre disposto, mas ele não imaginava o que Deus tinha no futuro para ele, né? Aí no quinto, ele já começa as promessas, olha só.
ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha a promessa de proteção, de compromisso. Engraçado, né? Interessante. Ele já fala ali para Josué uma promessa de compromisso. Aí no 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos meus pais lhe daria. Engraçado. Ele também já faz promessa de uma nova terra, né? A terra prometida. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Oh, maravilha! Deus, ele dá a promessa, ele chama de servo, mas ele exige que compromisso da nossa parte, né? Obediência, né? Conforme, olha só, para teres o cuidado de fazer conforme a toda lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que ele andares. Tinha essa questão. Não pode desviar da minha palavra. Era uma exigência que Deus dava a Josué para que ele não desviasse da tua palavra, nem para a direita nem para a esquerda. Interessante isso, né? E logo em seguida, lá no 8, ele fala assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Interessante, através da intimidade com Deus, e intimidade com a palavra do Senhor, que é a Bíblia, né? Deus, ele prometeu prosperidade em tudo. Ele não estava falando só de dinheiro, né? Ele não estava falando só de posicionamento, ele estava falando de vida espiritual, de vida social. Josué ia ser um homem próspero através da sua intimidade com a palavra do Senhor. Não é verdade? Como é importante isso? E o 9, ele impulsiona a Josué a ser forte, corajoso e confiante, porque ele fala assim, ó, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que maravilha! Maravilha é Deus agir nas nossas vidas e a gente deixar Deus agir da forma que Ele quer. Interessante é quando a gente entende que Deus tem um plano para nossas vidas, né? E que mesmo que a gente erre, mesmo que a gente não tenha sido um servo fiel, mesmo que a gente não tenha tido, na verdade, os atributos que Josué teve, né? Que ele era ele aprendia, ele era assistente, ele era observador, ele era obediente, ele entendia, ele era servo, ele se submetia, estava ao lado para se tornar um líder forte e corajoso. O que nós temos sido? Como nós temos agido? Muitas vezes a gente não dá lugar para que o Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas, né? O nosso caráter humano, às vezes, nos leva a querer fazer as coisas da forma que a gente quer. E esquece que quem tem que comandar a nossa vida é Deus. E que existem pessoas ao seu redor para te treinar. Seja no serviço, seja na sua família. Mas as pessoas que estão ao lado, começa a olhar como eles fossem treinadores do seu caráter, treinadores da sua vida espiritual, treinadores do seu ministério. Porque se a gente observar que tudo à nossa volta tem um propósito de aprendizagem, a gente começa a entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, que nessa noite nós possamos pegar o exemplo de Josué e como tantos outros, né, e aplicar nas nossas vidas, como em cada agir que a gente for fazer, cada agir, a gente possa estar diante de Deus, colocando na presença de Deus, para que Ele possa nos ensinar, para que Ele possa nos conduzir na direção e que nós possamos estar dispostos a ser
submissos, a ser obedientes, a ser confiantes no Senhor, independente das circunstâncias. Acredite, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na minha vida. E nós vamos sim alcançar o ministério, a vontade de Deus nas nossas vidas. Eu creio que assim vai ser, em nome de Jesus. Que você possa receber essa bênção nessa noite, que nós possamos aprender com a vida de Josué, que nós possamos aprender com a vida de Jesus, que nós possamos aprender com o plano de Deus nas nossas vidas. Assim, Ele vai nos levantar para fazer aquilo que Ele planejou para que nós fizéssemos, tá bom? Que nessa noite você possa estar com o Senhor, que o Senhor possa estar com você no seu deitar, no seu levantar, que possa estar nos guiando todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigada.